Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e nós estamos aqui na nossa segunda aula de Photoshop para missionários. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre camadas, né? Na aula passada nós começamos a falar sobre camadas, tipografia, aprendemos ali algumas ferramentas e hoje nós vamos aprender mais algumas ferramentas fazendo no dia a dia. Porque é isso que importa, é você conhecer a função, né, de cada ferramenta do Photoshop na prática, usando ela na prática. Então, nós vamos criar aqui, né, o nosso primeiro fundo, criar uma primeira arte, um início de uma arte, para poder vocês entenderem como que é composto, como que funcionam as composições no Photoshop e utilizar as ferramentas. Se você não assistiu a primeira aula, eu quero que você acesse ela aqui na nossa comunidade, né, digital para cristãos. O link está aqui nos comentários deste vídeo. Tem ali o link para você poder acessar e você encontra não somente a aula 1, mas também outros cursos que já estão na nossa plataforma. Mais de 7 horas de cursos para você poder se capacitar e ser ali um cristão com conhecimento digital, para poder utilizar as ferramentas digitais, não somente de edição de vídeo, edição de imagem, mas também como utilizar corretamente as redes sociais da sua igreja, agências missionárias. Se você é um missionário, um pastor, um líder de um departamento de comunicação da sua igreja, então nós temos aqui diversos cursos para você poder se capacitar e fazer bem ali esse trabalho de comunicação do reino de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, eu quero que você se inscreva agora. Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscreva-se. Logo ao lado nós temos ali o sininho. Clique no sininho para você poder receber, né, as nossas notificações de lives, de vídeos novos que nós vamos colocando ali ao longo da semana e ficar inteirado de tudo aquilo que acontece, não somente no YouTube, mas também nas nossas redes sociais. Tá joia? Então vamos para a nossa aula de hoje. Utilizando a resolução que nós trabalhamos na semana passada, 800 pixels por 800 pixels. Vou colocar aqui, né, aula 2. E depois nós vamos salvar, né, esse documento. Então agora eu quero mostrar para vocês um pouco mais dessa parte aqui de camadas, né? Nós vamos trabalhar um pouco o conceito de camadas, porque isso é muito importante no Photoshop, muito mesmo. As camadas é elas que dão toda a textura, toda a composição de vários elementos que nós vamos inserindo ali na peça gráfica, e a partir daí ela vai tendo a beleza, ela vai tendo ali, né, a nitidez, ela vai envolvendo e ela vai atraindo a pessoa para poder ela ir à ação que você quer. Né? Às vezes é uma imagem que vai chamar para uma inscrição, é uma imagem que vai convidar para um evento, é uma imagem que vai comunicar, vai educar, né, um certo conteúdo, seja ele missionário, seja ele de um produto, seja ele do evento ou qualquer outra coisa. Né? A peça gráfica, ela é o mecanismo de atração da atenção das pessoas. Se ela é mal feita, ela não atrai atenção. Então por isso que ela tem que ser bem feita, para atrair a atenção das pessoas para a finalidade que você quer. Seja para uma live, seja para um curso, seja para o que for. Então isso você precisa compreender. E nós vamos trabalhar isso dentro das composições no Photoshop, que nós utilizamos o que? As camadas. Então eu vou usar aqui a ferramenta de quadrado que nós utilizamos até mesmo na semana passada, né? Então eu vou utilizar aqui, vou fazer aqui alguns quadrados para poder a gente ter uma visão mais concreta da importância das camadas. Então essa daqui eu vou deixar ela de lilás. E aqui ao lado eu vou escrever camada 1. Agora eu vou criar uma outra camada. Um pouco menor. Vou dar a cor dela aqui. Vou botar amarelo. Vou escrever aqui camada 2. Veja que eu posso nomear as minhas camadas, né? Eu criei duas camadas aqui e eu escrevi nelas.
E aí você vai me perguntar, Daniel, mas como que eu faço para poder nomear? É muito simples, é só você aproximar, né, o mouse, você vai ver que ele vai virar uma mãozinha, né? Eu tô dando um zoom aí para você poder ver como que eu faço. Eu clico 2 vezes aqui em cima do nome e você vai ver que vai abrir uma caixa, né, um box. E esse box ele vai permitir que você escreva ali o nome dessa camada. É muito importante você escrever o nome da camada de uma forma que você entenda, algo que seja legível, entendível para você na organização, porque conforme a gente for criando aqui várias camadas uma em cima da outra, criando grupos de camadas, nós vamos até mesmo fazer grupos de camada aqui. É importante você nomeá-las para você se organizar, porque senão você vai se perder na arte. Você vai ter tantos elementos que você não sabe o nome daquele elemento e aonde ele está organizado, posicionado na camada. Então é muito importante você nomear as camadas. Então aqui eu já nomeei a camada 1 e a camada 2. Depois que você põe o nome, é só você apertar Enter, que o nome da camada ele é modificado. E agora eu vou criar mais uma camada. Eu quero criar aqui 3 camadas, uma em cima da outra. Eu vou deixar essa aqui de preto mesmo. Então, camada 3. Então, note que na aula passada eu falei para você que quando você olha a arte aqui, você está olhando ela em cima de uma mesa, né? Então, o fundo branco é como fosse o papel, né? O papel branco ali na sua mesa, sem nenhum tipo de desenho, ele tá virgem, tá totalmente em branco. E esse papel branco é o plano de fundo, aqui na ordem das camadas, tá? Então, vamos imaginar que aqui são folhas coloridas, né? Imagine que são folhas coloridas. Eu vou dar uma pincelada do que eu falei na aula passada aqui. Então, nós temos aqui 3 folhas. Né, eu botei uma folha aqui lilás no fundo, né, a primeira folha. Depois eu peguei e coloquei uma folha amarela em cima da folha lilás e coloquei uma folha preta em cima da folha amarela e da folha lilás. As 3 estão em cima da folha branca. Né? Então nós vemos aqui que é o que? Você está olhando de cima, né, a visão de cima da mesa, e você vê que elas estão uma em cima da outra. Então aqui nós temos o ângulo superior, né, vamos botar esse ângulo superior. E aqui na camada nós temos um ângulo lateral, é como se você estivesse olhando elas lateralmente, né? Uma empilhada em cima da outra, para você poder compreender. Conforme eu mexo, eu vou até botar essa camada aqui, ó, um pouco fora da camada amarela, para vocês poderem ver como que eu posso organizar essas camadas entre elas. Conforme eu mexo a camada 3, para ficar entre a camada 1 e a camada 2, note que quando eu movo, existe ali um traço mais grosso azul. Né? Eu estou dando um zoom aí para você poder dar uma olhada. Tem um traço um pouco mais grosso para informar que você está colocando ela entre as 2 camadas. E solto. Olha só o que aconteceu. Eu coloquei a folha branca que estava, a folha preta que estava aqui em cima da amarela, ela está agora debaixo da amarela, mas em cima da folha lilás. Então, uma vez que nós fazemos isso, nós organizamos ali as camadas. Mas ela vai ter uma importância maior quando nós começarmos a manipular camada por camada. Cada camada você pode trabalhar de forma individual no Photoshop. Por exemplo, eu posso aplicar um filtro, né, um efeito na camada 2 que está em cima da camada 3. Eu posso também aplicar um filtro na camada 3, na camada 1, entendeu? Eu posso aplicar um filtro em todas as camadas. E quando eu aplico filtros ou modificações nessas camadas, automaticamente a imagem ela vai sendo modificada. Então eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Por exemplo, eu vou clicar agora na camada 2, eu vou aqui em cima, ó, logo em cima da camada, se você observar, eu tenho aqui um box, né? Que se eu clicar do lado na setinha, ele vai me abrir vários tipos de opções. O que são essas opções? Essas opções aqui, a gente manipula elas no estado da camada. Então hoje, vamos entender que hoje, nesse momento, a camada amarela ela está num estado normal. Se eu clicar aqui em dissolver, botar só meu mouse aqui em cima e clicar, aparentemente ela não vai ter nenhum tipo de
de efeito, vamos assim dizer, direto. Mas conforme eu vou mudando as opções, olha só, eu clico em escurecer, olha como que ela mudou. Ela agora deixou de ser amarela e ela agora tem um efeito, ela tem uma forma, né, um estado diferente da normal. Ela não está no seu estado original. Ela está no estado de escurecer. E esse escurecer, ele vai fazer com que a camada ela se torne uma propriedade em cima do que ela está. Então, como ela está em cima da camada preta e da camada lilás, por assim dizer, note que em cima do preto ou em cima do branco, muitas vezes algum efeito, algum estado não vai ter nenhum tipo de inferência, não vai ali visualmente ser afetado, porque são cores primárias. A gente não vai entrar aqui no estudo das cores, porque senão seria muito complexo, já que o nosso curso ele tem uma certa limitação na profundidade, senão fica muito complexo e aí vai ficar mais difícil você se entender alguns conceitos. Mas a cor preta, ela é uma cor primária. Então, assim, o efeito que foi aplicado em cima da amarela não está de fato agindo em cima da cor preta, mas está agindo em cima da cor lilás. Por quê? Porque a cor preta aqui ela é menor. A área da folha que eu coloquei ela é menor. É como se a folha amarela fosse de fato maior mesmo. Ela é maior. Mas imagina aquele papel, não é celofane, tem um papel que é brilhoso e que ele é transparente, é tipo um papel plástico, que normalmente você compra na papelaria e você coloca em cima do holofote de luz. Vocês já viram isso? Né? Você compra aquele papel e tem ele, como se fosse um plásticozinho, é um papel meio plástico, você compra ele e tem ele lilás, tem ele amarelo, tem ele azul, vermelho, verde, e quando você coloca ele embrulhado na luz, o que acontece? A luz que é branca, ela fica colorida. Por quê? Porque você colocou um papel em cima daquela cor que estava ali e automaticamente existe uma reação. Então aquela luz que é branca, quando ela passa por aquele papel, aquele plástico verde, a luz se torna verde. Então aqui é a mesma concepção quando nós aplicamos os efeitos, né? De acordo com a cor que você está usando naquela camada, você alterando o estado dela, ó, primeiro é escurecer, depois vem a multiplicação, aí vem a superexposição de cores, aí vem a superexposição linear. Conforme a gente vai mudando aqui, ó, note que o estado dela vai sendo alterado e nós vamos vendo os efeitos que vai sendo agregado naquela composição. O que é a composição? São as 3 camadas. A composição aqui na nossa peça gráfica é tudo que está dentro dessa área de trabalho. Então, conforme nós vamos aqui mexendo, olha, nesse estado, nós vamos adquirindo aqui efeitos. E esses efeitos, às vezes, são interessantes quando nós vamos fazer uma arte, porque a gente, às vezes, não precisa trabalhar muito, fazer muitas coisas para poder criar ali um efeito interessante na arte. E nós vamos ver isso na prática hoje. Nessa aula nós vamos ver um pouco disso, eu vou manipular aqui alguns efeitos, né, desses estados da camada e você vai ver como que isso vai interferir numa imagem. A gente vai pegar uma imagem real, uma fotografia, a gente vai iniciar um trabalho de uma peça gráfica, né? E aí você vai ver que eu vou aplicar um efeito em cima dessa peça gráfica e você vai ver como que esses estados, de acordo com a cor que eu escolho, como que existe a reação. Beleza? Então, se você não entendeu esse processo do que eu falei aqui no início, volta, assiste a aula depois de novo, faz as anotações e eu sempre aconselho, sempre assista a aula utilizando o programa. Abre o programa e vai fazendo. Você só vai aprender se você fizer e você só vai entender quando você faz. Tá? Então a teoria, muitas das vezes sem a prática, ela vai ser dificultosa mesmo, ela vai trazer problemas sérios. Por isso que é aconselhável você estar com o programa aberto e estar fazendo passo a passo do que eu estou aqui te ensinando, para que você tenha esse entendimento. Tá joia? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou
deletar essas 3 camadas aqui. Eu vou deletar elas, ó. Vou tirar elas aqui, eu vou arrastar elas aqui, ó. Como que eu deleto uma camada? Eu seleciono ela, ó. Eu posso selecionar individual, cada uma delas, ou eu posso selecionar as 3 ou quantidade que for. Vamos supor, eu quero as 3, essas 3 aqui, então eu vou marcar a primeira, eu vou apertar Shift e vou apertar a camada 2, a final, aonde eu quero. Tudo que está dentro daquele espaço, eu vou pegar, clicar aqui no mouse e quando eu arrastar ele, ó, a mãozinha ficou fechada e eu vou arrastar para a lixeira aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu vou até chegar o mouse aqui pro lado para você poder ver o ícone da lixeira, ó. Tô dando um zoom para você poder estar vendo, ó. Tem uma lixeirinha aqui embaixo, ó. Quando eu jogar na lixeira e soltar, eu deletei. Eu joguei fora aquelas camadas. Ah, Daniel, mas como que eu faço se eu deletar uma camada acidentalmente? Lembra do histórico? Ó, dando aqui o zoom para você poder ver, o botãozinho de histórico. Você vai clicar aqui no histórico, ó. Aqui nós temos a última ação que nós realizamos, que foi excluir, né, as camadas. Nós vamos voltar uma ação e aí as camadas elas voltam normalmente. Isso vai acontecer em todo o processo que você for fazendo. Por isso, ao deletar ou ao fazer algum tipo de processo na imagem, seja cauteloso, pense bem estrategicamente o que você vai fazer, porque o histórico, como eu falei na aula anterior, ele tem um limite, você não consegue voltar todas as suas ações, somente uma quantidade de ações. Então eu vou manter aqui o excluir camadas, vou minimizar aqui, vou fechar a caixa e agora eu vou trazer uma imagem para cá. Então vamos selecionar uma imagem aqui no nosso banco de imagens. Para você que não sabe, todos os membros da nossa comunidade, né, que eu deixo aqui na descrição o link, tem acesso a milhares de imagens que são fornecidas, estão lá no nosso grupo, né, exclusivo para membros, principalmente esse banco de imagens aqui para você utilizar nas peças gráficas da sua igreja. Então nós temos ali imagem de Santa Ceia, imagem de Natal, para EBD, infantil, pregações, estudos, eventos, conferências, enfim, tem milhares de imagens em alta resolução para você poder utilizar. E eu vou pegar esse leão aqui, ó. Eu vou pegar esse leão, vou arrastar ele para dentro aqui da nossa tela de trabalho. E toda vez que você arrasta uma imagem para dentro da área de trabalho, a imagem ela fica presa dentro da sua área de trabalho. Ela vai estar assim. E aí como que a gente vai agora manipular ela? Você vai fazer o seguinte, ela sempre vai estar com essa forma, que é uma forma de transformação. Você pode aqui agora aumentar e diminuir essa imagem, ou você pode esticar a imagem. Então, note que essa imagem ela não é quadrada, ela é uma imagem retangular. Um princípio básico de toda a arte gráfica, toda peça gráfica, de todo o design você nunca estica uma imagem, você nunca deforma uma imagem. O que é deformar uma imagem? Você pegar essa imagem aqui, ó, e fazer assim com a imagem, ó. Isso daqui é uma agressão que você está fazendo, tá vendo? Isso é uma agressão visual. Isso aqui é uma quebra de todo o princípio de um design. Tudo. Se você fizer isso, você está... para quem é um profissional da área, ele vai olhar, ele vai falar, a pessoa que fez essa peça gráfica, ela não é uma profissional, ela não conhece princípios gráficos de design. Ela não conhece. Então, como você não é mais um iniciante, você não é mais uma pessoa que é um analfabeto do design gráfico, porque eu já te ensinei, eu já falei para você nas aulas introdutórias. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder assistir. Nós não distorcemos a imagem, então você já sabe disso, então você já está à frente de pessoas que não sabem. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um ESC para poder tirar, deletar essa imagem distorcida. Eu vou importá-la novamente, ó. Vou pegar ela agora, original, conforme ela é, e vou colocar aqui. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai esticar essa imagem na dimensão real, proporcional. E aí, para esticá-la proporcionalmente, a gente usa sempre, ó, as pontas. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para você poder ver o nozinho, ó, essas pontas. A gente nunca puxa aqui no meio. No meio você distorce a imagem.
nas pontas você estica ela de forma proporcional, tá? E aí você vai me perguntar assim, Daniel, uma aula atrás você falou sobre resolução, mas se a gente esticar essa imagem, ela não vai perder resolução? Não. Por que ela não vai perder resolução? Porque essa imagem que eu importei aqui para dentro dessa área de trabalho nossa é uma imagem que tem uma resolução muito alta. Então eu posso esticar ela e ela não vai perder resolução. Tá joia? Então eu vou esticar ela aqui, ó. Vou esticar um pouco ela aqui embaixo e vou esticar ela um pouco aqui em cima, ó. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Antes de eu fechar essa caixa de transformação, eu tenho duas opções. Eu posso mover ela, entendeu? Eu posso mover ela para poder fazer o ajuste da posição que eu quero, ou eu posso fazer a manipulação dela mais uma vez, fazer um ajuste, esticar um pouco mais, ver se tá bom o tamanho dentro da área de trabalho, se eu quero ela maior, menor eu não posso, porque senão vai aparecer o fundo branco, tá? Então se você vai utilizar uma imagem, você quer utilizar ela como fundo, nunca use ela parcialmente. Pelo menos não nesse primeiro momento. Aí a gente vai mais à frente, em outras aulas, nós vamos trabalhar com composição de várias imagens em uma arte. E aí você vai entender que você pode utilizar uma parte de uma imagem na outra e você compor uma imagem, uma única imagem com várias pequenas imagens, né? É como se fosse frações de imagens que formam uma só. E aí você vai poder manipular elas, mas isso é uma aula mais avançada e bem mais para frente. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar apenas com uma imagem, tá joia? Então eu vou esticar ela aqui e vou manter ela dentro de toda a área da nossa peça gráfica, tá? E vou ajustar ela para cá, ó. Vou colocar ela aqui assim, ó. Vou deixar ela aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui, ó. E vou dar Enter. Quando eu dou Enter, ela fixa a minha imagem nessa posição. Ela aumentou a imagem, né? O Photoshop ele aumentou e colocou essa imagem aqui dentro. Agora nós vamos conhecer a ferramenta Zoom, né? A ferramenta Zoom, ela fica aqui, ó, ao lado. Ela é praticamente essa lupinha. Ela fica bem aqui no cantinho, normalmente no último da lista aqui, né? Tô dando um zoom aí para você poder dar uma olhada e conhecer a ferramenta. Eu vou clicar nela e agora eu vou dar um zoom para você poder ver os pixels da imagem. Agora que a gente vai ver, né, a quantidade de pixel dentro de uma imagem. E aí conforme você vai, ó, dando zoom, veja que a gente vai começando a ver os detalhes e começa agora a granular. Tá vendo? Ó, granulando, e aí a gente começa agora a ver a grade de pixels. Tá vendo? Olha, cada pontinho desse, ó, como a gente vai dando zoom, 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 cada pontinho desse, ó, é um pixel. Isso aqui é um pixel, ó. 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels. Então note que a imagem ela é formada desses quadradinhos. Então quanto mais esses quadradinhos, esses pixels, nós tivermos esses pixels dentro desse espaço aqui, ó, que nós estamos trabalhando, né, que é uma tela de 800 pixels por 800 pixels, muito melhor. Por quê? Porque isso vai dar nitidez à nossa imagem. Né? Nós temos uma concentração de pixels muito maior dentro de um espaço, e isso aumenta a resolução. Então aqui nós estamos dando um zoom, ó, que se a gente olhar aqui em cima, ó, é um zoom de 1710%. Ou seja, é um zoom muito próximo, é como se estivesse colocando a imagem no microscópio. Então a gente está aqui fazendo usando essa ferramenta. Por quê? Porque você vai trabalhar muito com o zoom. Para você poder ver detalhes, às vezes, na arte, você vai precisar fazer um ajuste bem próximo, um recorte. A gente vai trabalhar com recorte mais para frente. E a ferramenta Zoom, ela é uma ferramenta essencial. Daniel, como que você faz para você aproximar e depois voltar, né, o zoom? É muito simples. Eu clico aqui na ferramenta e você note que a lupinha tá com positivo. Tá vendo? Deu um zoom aí para você poder ver, ó, tá com positivo. Quando eu clico e seguro o mouse e arrasto, eu consigo ver a imagem, ó. Se eu agora clicar e voltar, ó, eu ponho para cima, eu arrasto para cima. Se eu arrastar para baixo, eu dou zoom. Se eu arrasto para cima, eu volto.
Entendeu? Conforme eu vou movimentando, veja que a lupa ela vai mudar ali a sua cor, tá vendo? Agora tá com menos. O que é o menos? Eu vou agora arrastar para cima, ó. Então ela tá me mostrando que eu tô com menos. Quando eu solto, ela fica positiva. Então a gente vai manipulando dessa forma. Mas às vezes quando você dá muito zoom ou vai clicando assim, o que vai acontecer? Às vezes a imagem ela vai ficar fora de uma posição da sua tela. E aí nós temos um truque, uma ferramenta que é acoplada ao zoom, que é a mãozinha. Essa mãozinha, que é a ferramenta mão, de fato, como que ela funciona? Ela funciona junto com a ferramenta zoom. Quando você selecionou aqui a ferramenta zoom, se você segurar, ela não vai ter nenhuma outra opção aqui dentro. Mas, se você apertar a barra de espaço e segurar a barra de espaço, olha como que a ferramenta ela muda. Ela vira uma mãozinha. E ela aqui está com a mão aberta. Tá vendo? Ela está com a mão aberta. E aí, se eu clicar na imagem e arrastar, ela permanece com a mão aberta, mas ela está o quê? Movendo a imagem para mim. Olha que legal. Então eu posso dar o zoom aqui, por exemplo, no olho, né, desse leão, mas eu posso arrastar para centralizar, posicionar melhor a imagem para eu trabalhar às vezes um recorte ou trabalhar aqui uma mudança de cor do olho do leão. Eu posso mudar esse olho aqui, posso botar uma cor azul, uma cor mais amarela, enfim, posso fazer qualquer tipo de manipulação, entendeu? E aí essa mãozinha ela vai servir para isso, certo? Então eu vou voltar agora aqui, ó, a minha imagem, eu vou deixar a minha imagem, né, na tela cheia. Então aqui agora a gente vai começar a trabalhar o conceito de manipulação das camadas. Eu vou criar uma camada agora aqui para poder a gente mudar a cor desse leão. A gente vai agora fazer com que ele fique num plano mais fundo, um plano mais de fundo da nossa peça gráfica. E a partir daí a gente vai começando a entender os conceitos, os princípios de uma arte. Então eu vou aqui, ó, a camada já está aqui, ó, eu vou botar o nome dela de leão. E agora eu vou criar uma nova camada, eu vou criar uma camada de cor. Aqui embaixo nós podemos adicionar várias camadas, ó. Eu vou dar um zoom para você poder ver. Bem aqui embaixo no rodapé, nós temos aqui vários tipos de camada que nós podemos adicionar aqui ao longo do nosso trabalho. A gente pode criar uma camada em branco, uma camada transparente, uma camada de cor, uma camada de textura, e a gente vai trabalhando ao longo do curso as diversas camadas. E aqui nesse botãozinho aqui, ó, se você clicar nele, você vai ver que ele vai te dar algumas opções de camadas. Então tem cor sólida, uma camada de cor degradê. O que é uma camada de cor degradê? Uma camada que sai do branco para o preto, do vermelho para o amarelo, ou de qualquer cor para qualquer cor. É um degradê. O padrão é como se fosse uma textura, um padrão de risco, né? Uma linha, várias linhas laterais, ou vários pontos, ou vários círculos. É um padrão. Brilho e contraste, níveis, curvas, exposição, isso tudo que a gente vai ver depois com mais tempo, porque se eu passar aqui e botar isso tudo agora numa aula só, vai ser muita coisa para você, já está sendo muita coisa, mas a gente vai ter que terminar essas primeiras ideias para você poder compreender como tudo é formado e você vai raciocinar de forma mais harmônica quando você estiver fazendo a sua arte. Então, no primeiro momento, a gente vai criar uma cor sólida. Eu vou clicar aqui. E aí a primeira cor que aparece é o preto como padrão. Mas eu não quero preto, eu quero botar um vinho. Então eu vou selecionar aqui a cor que eu quero, né? Você pode aí selecionar a cor que você quiser, tá? Ó, você move aqui, ó, na lateral, escolhe a cor que você quer. E aí a gente vai escolher a cor vinho. Eu vou dar um OK. E essa cor agora ela está aqui em cima. Note que ele já colocou ó, preenchimento de cor 1. Mas eu posso colocar aqui um outro nome, não tem problema nenhum. Posso manter o preenchimento de cor e posso colocar aqui ó, vinho, só para poder identificar. E agora a gente vai fazer aquilo que a gente fez lá no início. A gente vai pegar agora e vai aplicar um novo estado para essa camada de cor sólida. Ele é uma cor sólida, um papel sólido. Eu não quero mais que ele seja um papel sólido, eu quero que ele seja um papel que dê um efeito na imagem de baixo. E aí a gente vai trabalhar aqui em cima agora com essa textura. E aí eu vou pegar aqui, eu vou escolher. Então agora eu vou mostrar para você como que as coisas vão mudando. Ó, escurecer fica desse jeito a imagem.
Quando eu clico em multiplicação, já fica desse outro jeito. E aí eu vou agora, ó, escolhendo e passando um a um até eu ver qual é o tipo de efeito que eu quero dar na minha imagem. Olha que legal, isso é muito, muito bacana, porque aumenta a qualidade da tua arte. Aquela imagem chapada de um leão somente já é bonita, mas quando você começa a colocar uma textura, ou um efeito, ou você começa a criar um elemento em cima daquela imagem, tudo começa a ficar mais rico, tudo começa a ficar mais bonito, entendeu? Começa a te dar mesmo um aspecto profissional daquela arte, não uma arte amadora, mas uma arte que foi pensada, uma arte que tem uma composição, ela passa ali uma informação, ela passa a identidade da igreja. Por exemplo, vamos supor que a sua igreja ela tem uma cor vinho, de base, né? A igreja tem cores vinho, então a gente vai utilizar aqui um vinho. Então eu vou botar aqui uma textura que eu acho legal. Por exemplo, eu vou escolher essa daqui. Essa aqui eu achei bonita, que é a luz direta. Então eu vou selecionar ela e vou manter ela. Então olha como que o leão ele já tá com a textura, trouxe para essa imagem um significado, trouxe uma outra aparência. Se eu tirar aqui o olhinho, né, eu vou dando um zoom para você poder ver, quando eu desabilito, né, na aula passada a gente falou que quando você clica aqui no olho, você desabilita, você desliga aquela camada. Você vê só a imagem do leão. Agora quando você clica aqui agora, o efeito é aplicado, aquela textura de cor, né, aquele plano de cor que está em cima do leão, ele dá um outro efeito na imagem. Então olha como que você já incorporou, já colocou aqui já, né, um elemento novo para você poder trabalhar. Então a gente vai estar começando a colocar elementos agora em cima, entendeu? De cada imagem, e aí a gente vai agora aumentar o grau de dificuldade. Entendeu? A gente vai aumentar o grau de dificuldade para você poder começar a compreender como que a gente vai juntando vários elementos numa arte. Então agora vamos colocar um texto. Então na aula passada a gente já conheceu a ferramenta texto, né? Eu vou clicar nela aqui e vou clicar em cima da imagem. É padrão no Photoshop, pelo menos 2020, eu não achei muito legal isso, mas ele já coloca aqui como fosse um texto padrão. Né, um texto fictício. E aí depois você modifica. Eu vou colocar aqui o nome Leão. A cor tá verde. A gente aprendeu na aula passada que tem como a gente modificar, né, a cor e a fonte desse texto. Então, note que o texto ele já está aqui em cima da camada vinho, tá vendo? Ó, o vinho, o efeito da camada vinho só é aplicado para baixo, nunca para cima. Tá joia, gente? Então, sempre lembre disso. Esse efeito do vinho vai estar sempre sendo aplicado para tudo que está debaixo da camada, na parte de baixo. Então aqui tá pegando o leão e tá pegando o plano de fundo, tá? Depois a gente vai mostrar para você, eu vou mostrar para você como que você aplica o efeito somente em uma camada. Você escolhe qual é a camada que você quer aplicar aquele efeito específico, porque tem como a gente fazer isso, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar dessa forma. Então vamos mudar aqui essa fonte. Né, eu quero mudar essa fonte está muito artística, eu vou mudar ela. Então eu venho aqui ó, em caractere, vou clicar aqui do lado, ó, tô dando zoom aí para você na tela para você poder ver aonde eu estou indo, passo a passo, com calma, e vou colocar uma letra um pouco mais quadrada, né? Eu vou colocar uma letra um pouco mais séria, menos artística. Deixa eu escolher aqui, deixa eu ver aqui. Vou botar essa Franklin aqui. Essa Franklin, deixa eu ver qual que é. Vou botar essa daqui. Essa aqui tá legal. E aqui você vê que já tem um verde. Eu vou tirar esse verde. Eu vou colocar aqui um amarelo. Lembre-se, irmãos, que tudo que eu tô fazendo aqui é apenas demonstrativo. Você vai fazer a arte, você vai ter que testar cores, texturas.
tá? Mas lembre-se, o contraste ele é muito importante. Então, o amarelo contrasta com o vermelho. Então, nós temos que utilizar sempre cores contrastantes para poder fazer o destaque, né, das palavras, para poder ficar, né, vivo, ficar bonito, né, a peça gráfica. Então, aqui eu vou botar essa fonte e vou botar o amarelo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar um pouco mais aqui, ó, de aprender agora um segredinho na parte de texto. Normalmente o texto ele tem um espaçamento entre as letras. Tá vendo? Ele tem pequenos espaços entre a letra. Dependendo da quantidade de texto que você coloca dentro de uma arte, de uma peça gráfica, é bom você às vezes juntar um pouco mais para ficar mais harmonioso, né? A fonte ela fica mais harmônica dentro da composição. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer duas alterações aqui. Eu vou diminuir um pouco essa palavra e vou juntar um pouco mais o espaço entre as letras. E como que eu vou fazer? Eu estou dando zoom aí na tela para você poder ver quais são, né, as ferramentas, né, as opções que eu vou utilizar dentro da caixa de caractere. Então eu vou aqui, eu vou colocar 80, né? Nessa primeira opção eu coloquei 80. E aqui onde está VA, tá vendo como que está 0? Se eu colocar para cima, a minha setinha do cursor aqui, um número positivo, ele aumenta o espaçamento. Ó. Se eu colocar números negativos, botar para baixo, ele junta. Tá vendo como que fica um pouco mais harmônico, a palavra fica mais condensada, fica mais compactada. Isso é importante, isso é legal para poder você dar uma legibilidade melhor e você concentra também ali a fonte, as palavras e deixa o restante do ambiente livre para você colocar outras coisas ou até mesmo sem informação. Então aqui eu vou manter, né, essa alteração, vou diminuir um pouco mais, acho que podemos diminuir um pouco mais, vamos botar 70. E aqui a gente vai, eu vou pegar e vou escrever outra palavra aqui embaixo. Então eu vou pegar a ferramenta de texto. Opa. Aqui em cima. Vou botar aqui do lado para não conflitar. Leão de Judá. Olha como ficou legal. Tá vendo como que depois que eu fiz a alteração ele manteve o padrão? E note que aqui, ó, nas camadas ele colocou uma em cima da outra. Isso é muito importante a gente observar. Porque eu poderia ter escrito Leão de Judá num único bloco de texto, mas eu fiz separado. E aí, por que eu fiz separado? Porque eu posso ter mobilidade com cada palavra. Eu posso colocar essa palavra aqui, eu posso selecionar o D aqui, ó, e colocar o D aqui. Entendeu? Eu posso mover cada um deles. Se eu colocasse tudo junto aqui, eu não conseguiria arrastar esses blocos de palavras separado. Ele vai junto, o Leão de Judá vai tudo junto. Entendeu? Então eu decidi colocar ele separado para poder a gente poder ter essa mobilidade aqui nesse primeiro momento. Tá joia, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos um pouco do conceito de camadas, efeitos do estado de camada, e nós começamos ali a manipular uma primeira arte e aprendemos também ali a ferramenta zoom e a ferramenta mãozinha. Na próxima aula, nós vamos continuar nessa arte, tá? Na arte 2. Então, não perca a próxima aula para poder a gente finalizar e começar a fazer ali o arremate dessa primeira arte, para que você possa já, a partir daí, ter ideias e poder usar a sua criatividade em outras artes que você vai precisar fazer aí na sua igreja, que você vai poder desenvolver. Tá joia? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para amigos, missionários, pastores que querem aprender e precisam estar aprendendo, né, mais da comunicação e também do desenvolvimento de peças gráficas para o reino de Deus. Tá bom? Espero você na próxima aula. Até lá!